como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Irmãos, o Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 5, versos 38 ao 42, somente a voz do sacerdote. Jesus disse: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te incitar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Palavra da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados. Amém. Sentados, amados, amadas no Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs. Irmãos, a arca do Senhor, até o louvor bonito, a arca do Senhor é sinal de vitória. Do meu CD, né? Até esqueci. A arca do Senhor, eu só lembro disso. É sinal de vitória. Esperam para os que adoram. Não entenderá passar. Lá, Deus, neste lugar. Irmãos, eu lancei um CD em 2013. E um dia o Heraldo da Rádio Cidade ligou para mim e falou, era no período que eu estava, como fala com o CD? Lançando o CD. E ele ligou para mim ao vivo da Rádio Cidade. E ele falou assim: padre, nós queremos fazer uma entrevista com o senhor a respeito da sua CD. CD muito lindo. Dos 12 louvores, qual que o senhor mais gosta? Todos. Mas assim, qual que o senhor sente realmente que, dos 12, que é a sua história? Eu falei, dos 12. Porque eu não lembrava dos louvores. E ele falou assim: mas dos 12, escolha um e nos dê uma palhinha. Eu falei: Heraldo, eu não vou escolher um dos 12 não, porque os 12 louvores são maravilhosos. E eu não posso ser injusto, não é? Então vamos... Mas esse é muito lindo. Eu não sei se eu... Me ajudem a cantar. No início? Isso. Já posso ver o esplendor da tua glória, já posso até sentir o cheiro da vitória, pois aqui neste lugar a arca do Senhor está. E o Deus de Israel que tudo determina já decretou vitória para a minha vida. Nada poderá impedir a ação de Deus neste lugar. A arca do Senhor é sinal de vitória para os que esperam, para os que adoram. Não haverá Jordão que me impedirá passar. Nada pode impedir o que Deus tem para me dar. A arca do Senhor é sinal de vitória para os que esperam, para os que adoram. Não haverá muralhas que me impedirão de acreditar, pois no agir de Deus o inimigo cairá. Amém? Eu esqueci também. Que aqui, meu Deus está à frente aqui, e a arca eu vou levar, em Deus vou confiar. E o
impossível eu vou alcançar. A arca do Senhor é sinal de vitória para os que esperam, para os que adoram. Não haverá Jordão que me impedirá passar. Nada pode impedir o que Deus tem para me dar. A arca do Senhor é sinal de vitória para os que esperam, para os que adoram. Não haverão muralhas que me impedirão de acreditar, pois no agir de Deus o inimigo cairá. Amém. Oh, glória. Faz tempo, hein? Faz tempo. Irmãos, por que cantamos a arca do Senhor? Está no meu CD, hein? Eu vou trazer CD aí para colocar aí na livraria. Hã? Pendrive? Não, tem que ser CD. Se você colocar o meu CD no pendrive, 1 mês sem comunhão, hein? Amados, hoje é mais fácil, né? Pendrive é muito mais prático. Queridos, por que cantar esse louvor? Vejam a primeira leitura. O que é a arca do Senhor? A arca do Senhor é um baú de madeira que Deus mandou, deu ordem a Moisés fabricar essa madeira, este baú, essa urna de madeira de acácia. Madeira de acácia. Acácia é não é acácia. É acácia. A acácia, ela é uma madeira muito comum no deserto do Sinai, ali no Egito. Moisés, no capítulo 20 do livro do Êxodo, estava no deserto com o povo de Israel e Deus deu uma ordem a Moshe. Deus disse: Moshe, faz uma arca, faz um baú de madeira de acácia, reveste esta urna, esta arca, por dentro e por fora de ouro, coloca 2 varais para que os sacerdotes, os levitas, carreguem nos ombros a arca, faz uma tampa também, coloca 2 querubins de ouro, ouro legítimo, ouro puro, coloca 2 querubins, um olhando para o outro, e as asas estendidas cobrindo a arca do Senhor. Porque eu vou falar para o meu povo no meio dos querubins, da arca do Senhor, da arca de Deus. A arca sagrada, irmãos, era o objeto mais sagrado do povo de Israel. Por isso que quando Salomão, ele construiu aquele templo maravilhoso em Jerusalém, preste atenção, igreja, o primeiro templo físico para Deus, para o nosso Deus, Jeová, o Deus de Israel, foi Salomão quem construiu. Davi, o pai de Salomão, o rei Davi, o maior desejo dele era ter construído o santuário de Deus. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Por quê? Leitura de ontem à noite. Davi, ele entristeceu o coração de Deus pela atitude dele. Lembra do adultério de Davi? Lembra, sim ou não? Ele se apaixonou, não amou. Paixão é uma coisa, amor é outra coisa. Ele se apaixonou ardentemente pela mulher de Urias, Batseba. Ela estava lá se banhando, se exibindo. Ele ficou apaixonado, ficou loucão por ela. Tiveram relações. Urias, o marido dela, estava lá na guerra para defender o trono de Davi. Olha o que Davi fez. Isso entristeceu muito o coração de Deus. E não só isso, não só foi o adultério, não. Porque o ser humano, no momento da fraqueza, tem que orar. Jesus diz: orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem que estar em oração e em jejum, irmão. Porque senão cai mesmo, irmão. Irmão, irmã, cai mesmo. Se não estiver segurando na mão de Jesus, vai cair. A tristeza de Deus com Davi foi muito grande. Por quê? Ele traiu Urias, o seu servo que estava lá na guerra, para defender o trono dele, de Davi. Ela fica grávida, estava no período de fértil, fica grávida. Ele manda trazer Urias, para Urias ir para casa, ter relações com a mulher. Naquele tempo não existia teste de DNA, nem no programa do Ratinho. Então o que acontece? Diz a palavra de Deus, Davi pensou, Urias vem, faz muito tempo que ele está longe de casa, vai para casa, tem relações com a esposa, ela diz: estou grávida. Ele nunca vai desconfiar que o filho não era dele. Mas Urias era tão fiel que ele não foi para casa, ele não achava digno, ele não achava justo ir para casa, ter uma noite de amor com a sua esposa, enquanto seus companheiros estavam lá na guerra, passando fome, dormindo na chuva, passando necessidade, passando frio. Olha que homem justo, olha que homem bom, não era egoísta.
Davi ficou apavorado. Não deu certo o primeiro plano. Segundo plano, vou dar um banquete, ele vai encher a cara, vai para casa, mesmo que ele não se deite com a sua mulher, mas quem está bêbado não lembra de nada mesmo. Ele não foi para casa. Encheu a cara, encheu o caneco, ficou lá deitado num palácio de Davi. Davi ficou, e agora o que eu faço? Terceiro plano de Davi. Esse é diabólico. O terceiro plano é diabólico. Ele mandou uma carta para Joabe, falando assim, Joabe era o general dele. Joabe, na hora da batalha, coloca Urias à frente. Você sabe que naquele tempo a batalha era de arco e flecha. Todos os melhores guerreiros iam à frente, eram os mais fortes, porque eles podiam sobreviver, talvez, a uma flechada. Os fraquinhos não, talvez os mais fortes sim. Colocaram Urias à frente. Urias é machucado, é ferido, morre. Aí a palavra de Deus diz que Joabe mandou falar para Davi, Urias morreu. Ele ficou tranquilo, tranquilo agora, ninguém vai saber mesmo. Ele está morto, não pode se defender. Ela vai falar que o filho é de Urias. Mas ele esqueceu de um detalhe. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Deus manda Natã, o profeta Natã, até o palácio de Davi. Natã, sabendo do que tinha acontecido, porque Deus falou para ele. Natã chega na casa de Davi, Davi fica feliz. Vou fazer um banquete, Natã, profeta, receber um profeta no meu palácio, que alegria. A Bíblia diz que Natã falou assim, Davi, eu tenho uma história para te contar, Davi. Pois não, pode contar. Haviam 2 homens numa cidade, um muito rico e um muito pobre. O rico tinha muitas ovelhas, mas ele tinha muitas ovelhas, era muito rico. E tinha um homem muito pobre que só tinha uma ovelhinha, uma só. Era toda a riqueza dele, tudo que ele tinha na vida era aquela ovelhinha. O homem rico deu um grande banquete, e ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, foi lá, roubou a ovelha daquele pobre homem e deu em banquete aquela pobre ovelhinha, aquela ovelhinha. Davi ficou indignado, bateu na mesa. Quem é este homem mau? Eu vou mandar prendê-lo agora, vou matar este homem mau. Natã olha bem no rosto dele, aponta o dedo e diz, Davi, este homem mau és tu. Até então ele não tinha consciência do pecado. Ele não tinha consciência, irmãos, que o pecado dele, pecado que ele realizou entre 4 paredes, no escuro, mas aquele pecado causou a morte de um inocente, causou a viuvez de uma mulher, e depois a morte de uma criança que nasce, mas logo depois morre. Davi fica assustado. Natã diz, Davi, você tem tantas mulheres, Davi, você é rei, você poderia conquistar muitas moças, muitas jovens. Por que você foi se envolver justamente com Batseba, a única mulher de Urias? A alegria de Urias era aquela mulher. E por causa de você, Davi, está um homem morto, inocente, uma mulher viúva, uma criança que está prestes a morrer. Por tua culpa, Davi. Diz a palavra que Davi começou a chorar. Ele não tinha consciência do pecado. É verdade. Às vezes nós não temos consciência do pecado, irmãos. É necessário que o Espírito Santo revele para mim e para você. Meu filho, minha filha, você está errado. Você está errada, minha filha. Ele não construiu o templo, porque Deus ficou muito triste com ele. Mas Deus fez uma promessa. Davi, Deus disse, não serás tu que irás me edificar um templo, mas o teu filho Salomão. Sabe de quem nasceu Salomão? De Batseba. Porque ela ficou sozinha no mundo. Sozinha. Davi levou ela para o palácio, assumiu Batseba como esposa, ela fica grávida e dá à luz a Salomão. Deus deu uma chance a Batseba. Deus deu uma chance a Davi. Mas o que ele fez entristeceu muito o coração de Deus. Irmãos, não entristeça o coração de Jesus. Procure fazer de tudo na sua vida para alegrar o coração de Deus. Quando você sabe que está fazendo algo que está entristecendo o coração de Deus, clame ao Espírito Santo. Se ajoelhe diante de Deus. Chore diante de Deus. Não faça com que ele chore. Jesus, nosso Salvador, ele te ama. Se você ama alguém, você não pode entristecer o coração da pessoa que te ama. E Jesus te ama. Não entristeça o coração dele. Salomão construiu o templo de Deus. E a arca da aliança não estava ainda no templo. Estava numa tenda. Salomão constrói, é hoje a palavra de Deus. Ele traz aquela arca da aliança. Nós temos uma arca da aliança também. É claro, é uma cópia, né,
da Arca da Aliança do Antigo Testamento. Nós temos a Arca da Aliança que vai ser agora. Nós vamos usar agora no cerco de Jericó, do dia 2 ao dia 8. Quero ver essa igreja aqui a semana inteira adorando a Deus. Amém, igreja? A arca vai estar em nosso meio. Irmãos, guardem isso. Quando a arca está em nosso meio, algo sobrenatural vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer quando a arca do Senhor está em nosso meio. Amém? Do dia 2 ao dia 8, grande momento de louvor e adoração. Essa igreja vai tremer no poder de Jesus, porque a arca do Senhor vai estar em nosso meio. Amém, igreja? E hoje no evangelho, queridos, preste atenção. Esse evangelho é curto, mas é tudo que eu preciso e você precisa para viver feliz. Versículo 38. A lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, dizia o seguinte: bateu, levou. Traiu, vai ser traído. Roubou, vai ser roubado. Olho por olho, deu, levou. Fez, vai receber. Jesus ensina diferente. Ele diz assim: meus filhos, eu digo a vocês, não resistam ao perverso. O que é não resistir ao perverso? Irmão, irmã, olha, se você percebe que uma pessoa vem muito violenta contra você, não adianta você revidar. Não resista. É a face, quando ele fala dá outra face. Por quê? Porque quando você resiste, você vai se encher de ódio, de ira. E duas pessoas com ira, com ódio, não chegam a denominador nenhum comum. Pelo contrário, um vai destruir o outro. Um vai querer falar mais alto que o outro. Um vai querer xingar mais o outro. Vai querer humilhar mais ainda o outro. Ou o diabo, ele vai dar pirueta de alegria, porque ele está jogando veneno. Sabe você tentar apagar uma fogueira com gasolina? Fogueira não se apaga com gasolina nem com álcool. Fogueira se apaga com a água do Espírito Santo de Deus. Com a água do Espírito Santo. Jesus diz em João capítulo 7, do coração daquele que crê, jorrarão rios de água viva, não água morta. Qual a diferença? Água morta é aquela água, aquela poça de água, choveu, tem aquela poça d'água ali, cheia de bactérias, de podridão, de sujeira, de micróbios, enfim. Isso é água poluída. Água pura é aquela água que você olha, fica borbulhando, aquela água pura, límpida, gostosa, saborosa, como aquela fonte que jorrou num deserto de Berseba, quando a mãe de Ismael, Agar, estava chorando. Meu Deus, meu filhinho, está lá meu filhinho, ele vai morrer de fome, ele vai morrer de sede. O anjo do Senhor aparece a Agar e diz: Agar, não chora não. Deus ouviu a oração do menino. É interessante isso. Deus ouviu a oração de Agar, sim ou não? Ouviu a oração de quem? Do menino de Ismael. Interessante isso. Jovem, quando você ora a Deus, mesmo que você se sinta num deserto, Deus vai ouvir a tua oração como ouviu a oração de Ismael. Ismael era um menino, era um jovem. E Deus falou, o anjo do Senhor falou: Agar, não fica assim não. Deus ouviu a oração do menino. Vai lá. Ela vai, abraça o filho. E quando eles olham, os dois, Ismael, o filho, e Agar, a sua mãe, eles olham no deserto, naquela areia. Era areia, irmão, era deserto. Eu conheço o deserto de Berseba, ou Barsheba. Eu conheço, eu estive lá. É deserto. É sol e areia. Calor. Eles olharam lá naquela areia e a areia começou a ficar úmida. Meu Deus, o que está acontecendo? Começou a ficar úmida. E começou a brotar água. E a Bíblia diz que naquele deserto brotou uma fonte, um manancial de água. Água pura, água límpida. Sabe por quê? Porque mesmo que você esteja no deserto, lembra daquela passagem, Isaías 43, versículo 5. Fica tranquilo, eu estou contigo, diz o Senhor. Mesmo que tudo pareça que está perdido não. Quem tem Jesus no coração, nada está perdido. Porque Jesus nos encontra. Ele fez sair água daquele lugar. Por isso, quando Jesus diz, não resistam ao perverso, é justamente isso. Quando alguém vem com aquele ódio, com aquele desejo de te provocar, de te destruir, de matar você com mentiras,
com calúnias, com brincadeiras. A pessoa vem, o diabo levanta aquela pessoa para que você seja destruído. O foco é você, o alvo é você, que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não entre em contenda. Não resista ao perverso. Por mais que você queira revidar. Não. O Senhor é o meu advogado. Ele está vendo o que eu estou passando. Ele está vendo a humilhação que eu estou passando. Ele vai me honrar. Ele vai me honrar. Tenha certeza disso. Jesus diz: não resista ao perverso. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000. O diabo vai ficar falando aqui: você é muito tonto, você é uma tonta. Olha o que estão fazendo com você. Você não é tonto não, você não é tonta não. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é sabedoria do Espírito Santo. Tá? Esteja junto daquela pessoa. A Bíblia continua, Jesus continua falando assim, ó. Ele diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é o evangelho de amanhã, padre. Volta para o 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Opa, eu estou precisando de dinheiro emprestado. Queridos, o que Jesus quer falar, quer ensinar? Ajude. Se você tenha condições, faça. O que o homem plantar, isto ele vai colher. Gálatas capítulo 5, versículo 7. O que o homem planta, ele colhe. Hoje você tem, graças a Deus. Mas você pode entrar num deserto, entrar num vale dos ossos secos, em um determinado momento da sua vida, e tenha certeza absoluta: você plantou hoje, amanhã você vai colher. Aquela pessoa que você ajudou, vai com certeza, Deus vai se levantar aquela pessoa para te honrar, e nada vai te faltar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, vamos...